Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente vai mergulhar nos trechos de um material chamado O Maná Escondido. E a ideia central, olha, é bem instigante. E se tudo que a gente precisa, a tal consciência divina, não estiver lá fora, mas aqui dentro mesmo? É uma proposta forte, né? Muito. Os textos que a gente analisou, eles argumentam que a nossa consciência, a individual, e a divina são, na verdade, uma coisa só. E mais, que tudo que é necessário para o nosso sustento, para o desenvolvimento, já está, de algum jeito, sabe, codificado aqui dentro. Já está tudo aqui. Exato. Então, a nossa missão aqui é investigar esse conceito do maná escondido, esse sustento que viria de dentro. É uma visão que vira de ponta cabeça a busca normal por sucesso, por validação externa, né? Totalmente. Uma inversão completa. Bom, vamos ver o que esses textos nos dizem sobre isso, então. O ponto de partida é bem direto nos textos, é que Deus constitui a consciência de cada um. Não são coisas separadas. Certo. É uma unidade ali, intrínseca. E por causa dessa unidade, o essencial já está presente. Dentro não é algo para buscar fora. E o fascinante aqui, eu acho, é o que isso significa na prática, né? Se já está tudo dentro, o trabalho muda. Como assim? Bom, não é mais sobre adquirir o que falta, mas, como o texto sugere, é sobre abrir caminho, deixar o esplendor aprisionado sair. É o contrário da ideia comum de começar do zero, lutar por recurso fora. A perspectiva aqui é: a substância, a carne, já existe internamente. Ah, entendi. É uma mudança radical de paradigma mesmo. De buscar para permitir que se manifeste. Exatamente. E essa substância interna, essa fonte que já está presente, seria então o maná escondido? Isso, um tipo de sustento que o mundo que foca tanto no externo nem desconfia que existe, algo para descobrir dentro da consciência. Parece simples na teoria, né? Pois é, mas vai contra tanta coisa que a gente ouve por aí. E aqui, olha, a coisa fica realmente interessante. Os textos usam o exemplo de Moisés. A nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. A leitura que eles fazem não é de um milagre externo, tipo um Deus agindo de fora. Certo, não é o Deus intervencionista clássico. Não, seriam manifestações do Pai interior, da consciência divina que surgiram depois daquela realização interna de Moisés. Aquele momento do eu sou o que sou. Isso, o reconhecimento da santidade dentro dele mesmo, a compreensão de que eu e o Pai somos um. A manifestação externa, então, seria um reflexo disso. Faz sentido. E se a gente conectar isso com o quadro maior? A análise da história do maná que caía do céu segue essa linha. O texto até levanta a questão: será que existe mesmo um maná lá em cima para cair? Ou será que a fonte é outra? Exato. A interpretação proposta é que o sustento, o maná, ele brota da própria consciência da pessoa. Mesmo que a forma como ele apareça seja algo externo, sei lá, um cheque pelo correio, uma oportunidade de negócio que surge, uma herança. Entendi. A forma é externa, mas a origem, a causa real é interna. Isso. E segundo o texto, isso explicaria por que pessoas de sucesso parecem ter essa consciência de sucesso. Elas carregam isso. Enquanto outras, mesmo se esforçando muito, não têm essa consciência e acabam repetindo padrões de fracasso. A manifestação externa acaba seguindo o padrão que está dentro. Faz sentido dentro dessa lógica. E tem outro exemplo forte nos textos: os hebreus contra um exército muito maior. Ah, sim. A força deles, segundo os profetas que o texto cita, não vinha dos braços de carne e da força militar pura. Não era só número ou arma. Não, vinha da consciência do Deus Altíssimo no meio de nós. Ou seja, desse maná escondido, dessa realização interna de eu e o Pai somos um. Então a aplicação prática que eles sugerem é... É clara. Os desafios da vida, os exércitos que a gente enfrenta, não seriam vencidos primariamente pela luta material externa, mas pelo acesso e pela confiança nesse poder interior, que, segundo a fonte, supera as limitações materiais.
De novo, a solução vem de dentro. Ok, mas se a gente levar isso a sério mesmo, quais as implicações disso para o nosso dia a dia? Bom, a primeira, talvez a mais direta, é uma libertação da dependência externa, né? De precisar de aprovação, de validação. Exato. Ou até da dependência da pena do julgamento dos outros. Se a fonte está dentro, isso começa a perder força. É verdade. E também pode libertar daquela angústia de ficar esperando um Deus lá fora que, para muita gente, parece não ligar para o sofrimento, para as doenças, para as guerras. A responsabilidade meio que volta pra gente, né? O poder também. Volta para o indivíduo, para a consciência individual. Mas essa afirmação central, eu e o Pai somos um, como o texto aprofunda isso, não parece ser algo fácil de realmente sentir, de internalizar. Não, não é mesmo. O texto deixa claro que não é só uma frase bonita para repetir. Certo. Seria ter acesso real à totalidade do Espírito, ser co-herdeiro de tudo que é divino. E um ponto-chave é que isso se manifesta pela partilha, não pela competição. Como assim, partilha? A consciência dessa unidade interna. Quando a pessoa vive isso de verdade, ela naturalmente transborda, beneficia os outros ao redor. Por isso a ênfase não é em sair pregando, tentando converter, mas em viver essa verdade. Ah, a demonstração pela vida. Isso. A ideia é que a demonstração vivida é o que realmente impacta, o que talvez inspire outros a buscar por si mesmos. É um contágio pela presença, não pela palavra forçada. Isso me lembra aquela experiência que o autor conta lá em Manchester. Sim, é um bom exemplo. O interesse pela mensagem dele não surgiu porque ele ficou tentando convencer, mas porque as pessoas viram os resultados na vida dele, na vida de quem estava perto. Viram funcionando. Exato. Ele não pediu para ninguém largar suas crenças, mas a vivência dele atraiu. É um insight poderoso esse, né? A influência real vem da personificação. E essa ideia de personificar do que a gente vive internamente nos leva a uma metáfora muito útil que aparece nos textos. A da consciência como uma casa. Uma casa? Como assim? O que a gente cultiva dentro dessa casa sabe: julgamento, ressentimento, medo. Ou, ao contrário, perdão, aceitação, reconhecer a divindade no outro. É o que as pessoas vão encontrar quando interagem com a gente, mesmo à distância, só pelo pensamento, segundo o texto. Nossa, isso coloca uma responsabilidade imensa sobre a gente, né? Total. Sugere que nosso sucesso, nosso fracasso, o tipo de impacto que a gente tem no mundo depende fundamentalmente do que a gente mantém nessa casa interior. Exatamente. É uma escolha constante. A nossa consciência vai ser uma fonte de bem-estar, uma dádiva para quem se aproxima. Ou vai ser um lugar de negatividade, inveja, raiva, preconceito. O texto argumenta que o que mantemos ativamente na consciência atrai experiências na mesma linha. Amor atrai amor, harmonia atrai harmonia. E o amar o próximo como a si mesmo ganha outra dimensão aí. Ganha. Não é só simpatia humana, é reconhecer o Espírito de Deus no outro, não importa a aparência, se é amigo ou se a gente considera inimigo. Verá a essência divina por trás da personalidade. Tem uma história ótima nos textos sobre isso. De um homem que vivia se mudando. Ah, lembro dessa. Sempre achando que o problema eram as pessoas da cidade. Aí ele pergunta para um sábio como são as pessoas na nova cidade para onde ele vai. E o sábio devolve a pergunta, né? Isso. Como eram as pessoas de onde você vem? E o homem, egoístas, rudes, falsas. A gente carrega a nossa casa, a nossa consciência para todo lado. Ou a gente carrega a nossa nuvem em coluna de fogo sustento interno, ou carrega nosso padrão de sofrimento. Exato. E os textos até trazem exemplos históricos para reforçar isso, como aqueles grupos durante a Grande Depressão nos Estados Unidos. Mormons, ciência cristã. Servidores do Pai Divino. Eles teriam encontrado sustento não por recursos externos, que estavam sumidos para todo mundo. Certo, a crise era geral. Mas ativando essa fonte interna, o tal maná escondido. Isso reforça a ideia de que a fonte primária não está lá fora. Falando em Moisés de novo, os textos mencionam o véu que ele usava. E interpretam como símbolo da nossa percepção de separação de Deus. A gente se sente separado. Como se Deus estivesse lá e nós aqui. Isso, então tirar esse véu seria reconhecer que Deus já encarnou em nós.
que o Cristo, Filho Divino, a nossa identidade espiritual real, vive em nós. Aceitar essa filiação divina, essa unidade. E isso é acessar o maná escondido. E sobre a crucificação de Jesus, a interpretação que eles dão é interessante também. Não como um sacrifício para aplacar Deus. Não, mas como uma escolha consciente de Jesus para demonstrar a imortalidade, que seria inerente a todos nós, para mostrar que a vida espiritual vai além da condição humana limitada. Isso nos leva a perguntar como o universo funciona nessa visão, né? Se não é um Deus externo dando prêmio e castigo, o que rege as coisas? Aí os textos citam umas ideias de um livro, O Trovejar do Silêncio. A visão é que não opera um julgamento divino pessoal, Certo. mas sim uma lei impessoal. Causa e efeito. O que você planta na consciência, você colhe na experiência. Tipo a lei do karma em outras tradições. Exatamente. O mal que a gente vive não seria punição de Deus, mas a consequência natural de abrigar negatividade, ódio, medo, ressentimento na consciência. Essa negatividade cria uma sensação de separação de Deus, que é o bem absoluto. Então o mal seria essa ausência percebida de Deus. Entendi. E o bem? Manter o bem na consciência ativa essa mesma lei para atrair o bem correspondente. É um mecanismo neutro, digamos assim. Ok. Então não é Deus agindo diretamente, mas uma lei respondendo ao que está na nossa consciência, na nossa casa. Mas o texto sugere que dá para ir além disso, né? Além dessa lei de causa e efeito. Sim, aponta para uma possibilidade ainda mais elevada. Transcender essa lei dualista. Como? Através de uma morte para o ego, para a identidade puramente humana que vive nesse cálculo de bem e mal, não seria mais fazer o bem para receber o bem ou evitar o mal por medo. Seria se tornar um instrumento, um canal transparente. Um canal para quê? Para a própria consciência divina se manifestar. Nesse estado, não teria mais a ação do eu buscando resultado. Seria só a expressão espontânea da espiritualidade, que é eterna e não está sujeita à lei de causa e efeito como a gente entende no nível humano. É uma mudança de ser, não só de fazer. Uau! Parece um nível bem avançado de consciência esse. E sem dúvida. E os textos usam o exemplo de como a consciência elevada de Jesus teria transformado os discípulos, de pescadores a apóstolos. Certo. Da mesma forma, o autor dos textos diz que a própria consciência dele, ao se levar, capacitou outras pessoas comuns a fazerem um trabalho espiritual. A ênfase é sempre na atividade da própria consciência da pessoa como fator que atrai o bem e eleva quem está em volta. Não é algo que se recebe passivamente de fora. Não, se ativa de dentro. E isso reforça aquela ideia de não competição que você falou antes. Exato. Se a fonte é interna e infinita, eu não preciso tirar nada de ninguém para ter meu sustento, minha paz. Não mesmo. Mergulhar dentro de si para achar o maná não prejudica ninguém. Pelo contrário, Uma consciência que realiza essa unidade com Deus vira naturalmente uma bênção para quem chega perto. É essa a ideia. É interessante que o texto fala da ausência de obrigações financeiras ou de afiliação formal nesse trabalho espiritual, garante liberdade. Sim, a liberdade parece ser fundamental. Mas, ao mesmo tempo, é reforçado que a maior dificuldade dessa mensagem toda Qual seria? é aceitar essa responsabilidade radical. Aceitar que sucesso ou fracasso, saúde ou doença, harmonia ou conflito, vem primariamente do estado da nossa própria consciência e do nível de dedicação que a gente tem em cultivar isso, com estudo, meditação, contemplação dessa verdade. É uma pílula difícil de engolir para muita gente, imagino. Com certeza. A verdade espiritual nessa visão flui de dentro para fora, porque Deus é a consciência do indivíduo, não é algo para importar de fora. E como lidar com uma verdade, assim, tão profunda? A gente deve sair por aí falando para todo mundo? Olha, a orientação que os textos dão é mais sutil. Sugere guardar essa realização internamente, como um tesouro. Lembra aquela frase, vai e não diga a ninguém? Exato. A partilha seria mais adequada com quem está buscando sinceramente o reino de Deus por si mesmo. Não só traz a solução rápida ou externa. E mesmo com essas pessoas? A partilha deve ser adaptada. Oferecer o leite, os princípios básicos, antes da carne, os aspectos mais profundos.
A verdade essencial pode ser uma só, mas ela se expressa através de cada um de um jeito único, na sua própria linguagem. Entendi. Bom, para a gente recapitular o essencial do que a gente explorou aqui. A ideia central desse maná escondido é que o poder, a substância, a solução para as nossas necessidades, tá tudo dentro da nossa própria consciência. Que é una com a divina. Exato. E as nossas experiências externas, de falta ou abundância, conflito ou paz, seriam, em grande parte, um reflexo direto desse estado interior. É uma inversão total, né? Do foco externo para o interno. Precisamente. E isso nos deixa com um pensamento final, talvez, para reflexão. Qual seria? Se a gente aceita, nem seja como hipótese, essa premissa de que tudo reside na consciência, como a gente poderia começar a cultivar isso ativamente no dia a dia? Não só entender na cabeça, mas começar a observar e, quem sabe, escolher conscientemente os pensamentos, os sentimentos, as crenças que a gente deixa morar na nossa casa interior. Qual pequeno passo poderia ser dado hoje mesmo para transformar esse entendimento numa experiência mais vívida e observar o que acontece? Uma questão bem instigante para a gente levar, né? Agradecemos a quem acompanhou esta nossa análise das ideias de O Maná Escondido.